Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu estou sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2019, que fala o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como o capacete. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então aqui nós temos uma questão de segunda lei de Newton, onde nós vamos ter que usar essa segunda lei de uma maneira um pouquinho diferente. Para começar, a gente separa as informações que podem ser úteis. Por exemplo, a massa do tijolo, a altura da queda e aí o tempo de impacto. Essas três informações são muito úteis, assim como a aceleração da gravidade. Mas isso eu acho que você já deve ter até decorado nessa altura. Agora que você separou as informações, escreve elas no cantinho da folha. Pronto. Agora, para a gente entender a situação, apesar dela ser simples, eu acho que vale a pena um desenho. Então, eu vou colocar o tijolo aqui em cima, e aí ele vai cair em queda livre por esses 5 metros até atingir o capacete. E aí, quando o tijolo atinge o capacete, ele sofre a ação de uma força. E essa força é como se fosse uma força normal. No caso, ela é uma força normal de contato. Então, no momento que esse tijolo atinge o capacete, você tem duas forças atuando sobre esse tijolo. Uma força é a força normal que o capacete faz no tijolo e a outra força é a força peso do tijolo. E aí, essa força normal ela vai atuar durante 0,5 segundos para frear esse tijolo até que ele pare completamente. Esse 0,5 segundos é o tempo que dura esse impacto. E aí, a partir disso, a gente calcula a força impulsiva média. Então, por onde a gente começa? Lembra do seguinte: a segunda lei de Newton fala para a gente que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? No entanto, você também pode dizer que a força resultante é igual à variação do momento dividido pelo tempo que levou para essa variação acontecer. Esse daqui é um uso menos comum da segunda lei, mas que também é perfeitamente válido. E a gente vai fazer uso dessa segunda forma. Então, força resultante, no caso sobre o tijolo, é igual à variação do momento do tijolo sobre o intervalo de tempo durante o qual essa variação aconteceu. Beleza. Então, o ΔT a gente já sabe. Essa variação aconteceu durante 0,5 segundos. Então, resta calcular quanto vale a variação do momento do tijolo. Agora, você lembra do seguinte: a variação no momento é um momento depois menos um momento antes. Antes de quê e depois de quê? Isso você tem a liberdade de escolher, mas tem que escolher com uma certa coerência. Então, enquanto o tijolo estava caindo durante a queda, a velocidade dele estava aumentando, porque ele estava sujeito à ação da força da gravidade. Até o momento que ele bate no capacete. Assim que ele bate no capacete, ele tem uma certa velocidade. Esse momento, quando ele atinge o capacete, é o momento que eu vou chamar de antes. E aí, ele chega no capacete, atinge e é freado pela força normal até atingir o repouso. Isso é o que eu vou chamar de depois. Então, depois da colisão, a velocidade do tijolo é zero, porque ele foi freado pela força normal. Portanto, o seu momento, que se você lembrar é massa vezes velocidade, é zero também, já que a velocidade é zero. Então, uma coisa você já fez. Momento depois vale zero. Mas e o momento antes? O momento antes vale massa do tijolo vezes a velocidade de impacto desse tijolo no capacete. Isso tudo dividido por 0,5. A massa do tijolo a gente já sabe. É só você lembrar ali do enunciado. A massa do tijolo vale 2,5 kg. Então, essa força resultante que atua no tijolo vale menos 2,5, que é a massa do tijolo, vezes a velocidade de impacto sobre 0,5. Agora, como você calcula a velocidade de impacto? Para isso, você analisa esse movimento de queda. Isso daqui é uma queda livre que acontece por 5 metros. Ao final dessa queda, qual a velocidade desse tijolo? Essa é a velocidade de impacto. Ou seja, a gente vai tratar agora dessa queda livre.
Para calcular a velocidade final, eu gosto de usar conservação de energia, porque costuma ser mais fácil, já que não faz uso do tempo. Mas também pode usar a função horária se quiser. Usando a conservação de energia, nós temos o seguinte: a energia do tijolo lá em cima, no começo de tudo, tem que ser igual à energia do tijolo no momento do impacto. Vou chamar de lá embaixo. Então, quando ele está aqui na posição 2. A energia do tijolo, inicialmente, é toda potencial gravitacional. Mas aí, qual que é a altura do tijolo? Você tem que escolher um referencial. Então, você escolhe um referencial que te ajuda. Eu vou colocar o seguinte, olha. O meu chão, ele está aqui, bem na altura do capacete. De modo que a altura inicial do tijolo, nesse referencial, é de 5 metros. Beleza? Então, a energia inicial é toda potencial gravitacional e ela vale massa do tijolo vezes aceleração da gravidade vezes a altura inicial. E ao final desse processo, o tijolo vai estar exatamente na altura h igual a zero. Então ele não tem mais energia potencial gravitacional. Mas agora ele está se mexendo, então ele tem energia cinética. Essa energia cinética vale m vezes v ao quadrado. No caso, essa velocidade vai ser exatamente a velocidade de impacto, que é a velocidade ao final da queda. E não esquece de dividir por 2. Agora você pode cortar as massas dos dois lados para facilitar as contas, já que elas aparecem tanto de um lado quanto do outro. E aí agora é só resolver para a velocidade de impacto. Passa o 2 para o outro lado, 2gh é a velocidade de impacto ao quadrado, portanto a velocidade de impacto é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. A gente vai escolher mais ou menos, então nós vamos escolher o sinal de menos. Mas por quê? O tijolo não está caindo? Se o tijolo está caindo, a velocidade dele o tempo todo está apontando para baixo. E o nosso referencial é esse daqui, onde tudo que aponta para cima é positivo. Logo, essa velocidade de impacto vai ser negativa. Por conta disso, a gente joga fora a solução positiva aqui da raiz quadrada. E aí, fica assim, olha. Colocando os valores, vai ficar menos raiz quadrada de 2 vezes g, que é 10, vezes a altura, que é 5. Aí olha que legal, 2 vezes 5 é 10, e 10 vezes 10 é 100. Então isso aqui é menos raiz de 100. Portanto, a velocidade de impacto vale menos 10 metros por segundo. Porque o menos, de novo, o menos diz pra gente que esse tijolinho está se mexendo para baixo, na direção negativa do nosso referencial. Agora você volta aqui nessa situação e termina de resolver esse problema. Voltando ali com o valor da velocidade de impacto, nós temos que a força resultante sobre o tijolo é igual a menos 2,5 vezes menos 10, que é a velocidade de impacto, isso tudo dividido por 0,5. Aí pode simplificar 0,5 com 2,5. É como se fosse 25 por 5. Aqui fica 1 e aqui fica 5. E aí, menos 5 vezes menos 10 vai dar 50, porque os sinais de menos vão se cancelar. Portanto, a força resultante sobre o tijolo acaba sendo de 50 newtons, olha só. E essa é a tal da força impulsiva média gerada por esse impacto. Ok, posso marcar 50? Não, porque ele quer saber o seguinte: a força impulsiva média equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então nós temos que calcular agora a força-peso do tijolo. Vou fazer isso aqui nesse espaço, porque é um cálculo muito curto, muito simples. Olha só, força-peso do tijolo é igual à massa do tijolo vezes a aceleração da gravidade. A massa do tijolo é 2,5 kg e a aceleração da gravidade vale menos 10. Por que menos 10? Porque no referencial que eu escolhi, tudo que aponta para baixo é negativo e a aceleração da gravidade aponta para baixo, logo ela é negativa. Então, nós temos aqui 2,5 vezes menos 10. Portanto, o peso do tijolo é de menos 25 newtons. Logo, você pode perceber que a força resultante produzida por esse impacto equivale ao peso de 2 tijolos. Ah, mas e o sinal de menos? Então, está implícito na questão que ela quer trabalhar com os módulos das forças, com as intensidades, e não com as forças em si. Está implícito, não está escrito, mas poderia estar. Então, a resposta desse problema é a letra A, 2. A força impulsiva média equivale ao peso de 2 tijolos.
Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, é só clicar no link que está aqui na descrição. Nesse grupo você vai encontrar estudantes de todo o Brasil, que assim como você também estão estudando física para o vestibular. E eu participo do grupo, dando dicas, tentando ajudar como eu posso, mandando exercícios, tirando dúvida, etc. Enfim, muito obrigado por assistir e até a próxima.